No coração da Itália, em meio às colinas da Úmbria, nasceu no ano de 480 um homem cuja vida moldaria a espiritualidade ocidental, Bento de Núrcia. Sua história está entrelaçada com a busca pela santidade em tempos de instabilidade, quando o Império Romano desmoronava e a Europa mergulhava no caos desde jovem. Bento demonstrou um espírito diferenciado, criado em uma família nobre. Recebeu a melhor educação possível para sua época. Porém, enquanto seus contemporâneos buscavam prestígio e riqueza, ele sentia um chamado profundo para algo maior, algo que os bens terrenos não podiam oferecer. Enviado a Roma para completar seus estudos, Bento logo ficou chocado com a decadência moral da cidade. O ambiente universitário corrompido por vícios e disputas o repugnou. Ele percebeu que a sabedoria do mundo não valia nada, se não fosse acompanhada por uma busca sincera por Deus. Movido por essa inquietação interior, deixou a cidade e buscou refúgio em Énide, onde começou a levar uma vida de oração e reclusão. Mas sua sede por Deus o impulsionou ainda mais, em direção à solidão absoluta. Foi quando encontrou uma caverna em Subiaco, onde viveu como eremita por 3 anos, na solidão de Subiaco. Bento enfrentou grandes tentações. O inimigo tentou desviá-lo de seu propósito, mas ele respondeu com jejum, oração e mortificação. Em certa ocasião, atirou-se em um arbusto de espinhos para suprimir desejos carnais, domando seu corpo e fortalecendo sua alma. Sua santidade começou a atrair discípulos, homens sedentos por uma vida espiritual mais profunda, o procuravam ansiosos para aprender com sua disciplina e fé inabalável. Assim, Bento passou de eremita a mestre espiritual, formando comunidades monásticas ao redor de Subiaco. Seu prestígio cresceu a tal ponto que um grupo de monges de um mosteiro próximo pediu que ele se tornasse seu abade. Ele aceitou, mas sua disciplina rigorosa desagradou tanto alguns deles que tentaram envenená-lo ao abençoar o cálice. Porém, o santo viu o recipiente milagrosamente se despedaçar, salvando-o da traição, percebendo que aquele mosteiro não era onde Deus o queria. Bento retornou a Subiaco e retomou sua missão. Fundou 12 pequenos mosteiros, cada um com 12 monges, seguindo a inspiração dos apóstolos. Sua fama cresceu, mas sua humildade permaneceu intacta. Entre os discípulos mais famosos de Bento estava Mauro, que por obediência caminhou sobre as águas para salvar um irmão que estava se afogando. Este e outros episódios mostraram que Deus confirmava a santidade do Mestre através de prodígios. Não demorou para que a inveja surgisse. Um sacerdote local, chamado Florêncio, tentou difamar e prejudicar Bento. Chegou ao ponto de enviar-lhe pão envenenado. Mas um corvo que Bento costumava alimentar levou o pão embora, salvando a vida do santo. Cansado da perseguição, Bento deixou Subiaco e partiu para Monte Cassino, onde seu trabalho alcançaria sua plenitude. Ali, destruiu um templo pagão e construiu um mosteiro que se tornaria o berço do monaquismo ocidental, um farol de espiritualidade e cultura em Monte Cassino. Bento compôs a regra que guiaria seus monges e influenciaria toda a vida monástica no Ocidente, baseada no lema Ora et Labora, reza e trabalha. Sua regra promovia um equilíbrio entre oração, trabalho manual e estudo. Ao contrário do rigor extremo de outras tradições monásticas, a regra de São Bento era marcada pela moderação e sabedoria. Ele compreendia a fragilidade humana e buscava conduzir seus discípulos ao céu, sem exigir mais do que podiam suportar o mosteiro de Monte Cassino. Tornou-se um centro de formação cristã e cultural. Ali os monges copiavam manuscritos, preservando o patrimônio da antiguidade, enquanto transmitiam o conhecimento sagrado às gerações futuras durante sua vida. Bento realizou muitos milagres. Uma vez fez brotar água de uma rocha para saciar a sede de seus monges. Em outra ocasião,
ressuscitou um jovem que havia morrido tragicamente, demonstrando a presença de Deus em sua missão, além de ser um operador de milagres. Era um hábil diretor espiritual. Aconselhava reis nobres e camponeses com igual sabedoria. Para Bento não havia distinção entre poderosos e humildes. Todos eram chamados à santidade e ao serviço de Deus. A influência de Bento foi além dos muros do mosteiro. Seus discípulos levaram sua regra a outras regiões da Europa, dando origem a uma verdadeira revolução espiritual que moldaria a Idade Média em suas visões místicas. Deus lhe revelava segredos ocultos. Em certa ocasião, viu a alma de sua irmã santa escolástica ascender ao céu em forma de pomba. Então compreendeu que sua própria hora se aproximava pouco tempo depois, sentindo que sua vida chegava ao fim. Bento reuniu seus monges e predisse sua morte. Recebeu os últimos sacramentos e, sustentado pelos braços de seus irmãos, entregou sua alma a Deus. Em 547, sua morte não foi o fim, mas o início de um legado espiritual imortal. Seus seguidores espalharam sua regra por toda a cristandade, consolidando o modelo monástico beneditino como pilar da vida religiosa ocidental, a regra de São Bento influenciou não apenas mosteiros, mas também a sociedade medieval. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de educação, arte e ciência, preservando a cultura cristã em tempos de caos. Os monges beneditinos foram responsáveis por evangelizar muitos povos bárbaros. Com paciência e caridade, levaram a fé cristã a regiões hostis, plantando as sementes de uma nova civilização por sua imensa contribuição à Igreja e ao mundo. Bento foi proclamado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI. Sua espiritualidade e ensinamentos continuam a iluminar incontáveis almas em busca da verdade até hoje. A medalha de São Bento é um poderoso sacramental contra o mal, gravada com a cruz e a oração. Cruz sacra, sit mihi lux, que a Santa Cruz seja minha luz. É um escudo contra as ciladas do inimigo. Seu legado brilha nos mosteiros beneditinos ao redor do mundo, onde monges e monjas vivem fielmente sua regra, mantendo viva a chama da fé e da oração. São Bento, pai do monaquismo ocidental, continua a guiar os fiéis no caminho da santidade. Monte Cassino, o lugar onde São Bento estabeleceu seu mosteiro, tornou-se um farol de espiritualidade e sabedoria para toda a cristandade. Por séculos, foi um centro de aprendizado e oração, sobrevivendo a guerras, invasões e desastres naturais. A obra de São Bento não se limitou à Itália. Seus discípulos levaram sua regra a outras partes da Europa, fundando mosteiros na França, Alemanha, Espanha e Inglaterra. Dessa forma, a espiritualidade beneditina tornou-se a espinha dorsal da civilização cristã medieval. Com sua ênfase no equilíbrio entre oração e trabalho, a regra de São Bento formou monges que não apenas se dedicavam à contemplação, mas também ao ensino, cópia de manuscritos e cultivo da terra. Assim, os mosteiros tornaram-se centros de cultura e progresso. A Igreja rapidamente reconheceu o valor da regra de São Bento, ao contrário de outras regras monásticas da época, que frequentemente exigiam ascetismo excessivo. A de Bento era sábia e moderada, permitindo que seus seguidores alcançassem a santidade, sem negligenciar suas necessidades físicas. A disciplina monástica beneditina inspirou outras ordens religiosas. Mesmo comunidades que não seguiam estritamente a regra de São Bento, adotaram muitos de seus princípios, reconhecendo sua eficácia na formação espiritual e na estruturação da vida religiosa. A influência de São Bento também se estendeu ao papado. Vários papas foram monges beneditinos e governaram a Igreja com a sabedoria e o espírito de oração herdados do santo. Entre eles, destaca-se o Papa Gregório Magno, um dos maiores pontífices da história durante a Idade Média.
Os mosteiros beneditinos serviram como refúgios para os pobres e necessitados. Eram lugares onde viajantes encontravam abrigo. Os doentes eram cuidados e os órfãos recebiam instrução cristã em tempos de guerra e invasões bárbaras. Muitos monges beneditinos arriscaram suas vidas para proteger relíquias sagradas e preservar o conhecimento cristão graças a eles. Muitos textos bíblicos e patrísticos foram copiados e transmitidos às gerações futuras. São Bento foi um verdadeiro pai para seus monges, guiando-os com amor e disciplina. Sua regra exortava os superiores monásticos a governar prudentemente, evitando excessos e sendo exemplos vivos de santidade. A vida comunitária nos mosteiros beneditinos fomentava a caridade e o espírito de fraternidade. Os monges aprendiam a renunciar ao egoísmo e a viver como irmãos unidos pelo amor de Cristo e pela obediência à regra monástica, a devoção. A São Bento cresceu ao longo dos séculos e muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Pessoas de todas as classes sociais recorriam a ele para proteção contra o mal e ajuda nas dificuldades da vida. Entre os símbolos mais conhecidos ligados a São Bento está sua medalha. Ela traz inscrições que invocam a cruz e palavras de exorcismo usadas pelos fiéis como escudo contra forças malignas. A medalha de São Bento é amplamente utilizada até hoje. Muitos crentes a carregam consigo ou a colocam em suas casas e propriedades, confiando na poderosa proteção do santo contra influências demoníacas. A espiritualidade beneditina não se limitou ao ambiente monástico. Muitos leigos também foram inspirados por São Bento, adotando sua regra como guia para uma vida equilibrada entre trabalho, oração e serviço ao próximo. Ao longo dos séculos, várias reformas surgiram dentro da tradição beneditina. Algumas comunidades adotaram práticas mais rigorosas, enquanto outras buscaram adaptar a regra às novas necessidades da Igreja e do mundo. No século XVI, surgiu a Congregação de São Mauro, uma reforma beneditina que enfatizava ainda mais a importância do estudo e da erudição. Monges dessa congregação fizeram grandes contribuições à teologia e à história eclesiástica durante a Revolução Francesa. Muitos mosteiros beneditinos foram saqueados e destruídos. Mesmo assim, a ordem sobreviveu e no século XIX experimentou um renascimento com novas fundações e a renovação da vida monástica. No século XX, São Bento foi proclamado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI. Esta honra reconheceu sua imensa influência na formação da identidade cristã do continente e na preservação de sua cultura e fé. Até hoje, mosteiros beneditinos podem ser encontrados em várias partes do mundo. Mesmo em meio à modernidade, muitos homens e mulheres continuam a seguir a regra de São Bento, dedicando-se à oração, estudo e trabalho manual. Monte Cassino. O mosteiro original, fundado por São Bento, foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi posteriormente reconstruído. Permanece como um símbolo vivo da tradição beneditina e um lugar de peregrinação para fiéis de todo o mundo. A influência de São Bento pode ser vista não apenas na vida monástica, mas também na organização da sociedade ocidental. Seu modelo de comunidade influenciou o estabelecimento de escolas, universidades e até princípios administrativos. O legado de São Bento é um chamado para buscar Deus em todas as atividades da vida. Seu ensinamento de que nada deve ser preferido ao amor de Cristo ainda ressoa hoje, desafiando os cristãos a priorizar sua fé acima de tudo. Muitos santos foram influenciados por São Bento, Santa Escolástica. Sua irmã compartilhava sua vocação monástica e figuras como São Bernardo de Claraval e São Domingos beberam da tradição beneditina. O exemplo de São Bento nos ensina que a santidade não é alcançada apenas através de grandes feitos externos,
mas através da fidelidade diária à vontade de Deus, na oração no trabalho e na caridade para com o próximo. Sua vida nos mostra que mesmo em tempos de crise e declínio, é possível reconstruir a sociedade sobre o fundamento da fé e da disciplina espiritual. São Bento não apenas encontrou Deus em sua jornada, mas também ajudou incontáveis outros a fazer o mesmo ainda hoje. São Bento continua a ser um dos santos mais venerados da Igreja. Seu ensinamento permanece atual, lembrando-nos que a verdadeira sabedoria não se encontra nos prazeres passageiros do mundo, mas na busca constante por Deus. Aqueles que seguem seus ensinamentos encontram uma fonte segura de paz e direção. Sua regra, testada pelo tempo, continua a ser um guia para aqueles que desejam viver de forma equilibrada, centrada em Cristo. Os milagres atribuídos a São Bento atestam sua contínua intercessão. Incontáveis fiéis testemunham graças obtidas através de sua proteção, especialmente contra tentações, perigos espirituais e influências malignas. Seu lema, Ora et Labora, não é apenas um princípio monástico, mas um chamado a todos os cristãos. A harmonia entre oração e trabalho conduz à santidade, tornando a vida diária uma verdadeira oferenda a Deus em um mundo marcado por distrações excessivas e falta de silêncio. O exemplo de São Bento nos convida a redescobrir a importância da contemplação e do recolhimento, buscando Deus acima de todas as coisas. A espiritualidade de São Bento transcende o tempo e continua a inspirar incontáveis fiéis. Seu ensinamento sobre o equilíbrio entre ação e contemplação permanece como um farol para aqueles que anseiam viver sua fé autenticamente ao estabelecer sua regra. São Bento compreendeu que o homem necessita tanto do trabalho quanto da oração. Ele sabia que uma vida totalmente contemplativa poderia levar à ociosidade, enquanto uma vida de puro trabalho afastaria a alma de Deus. Esse equilíbrio permitiu que os monges beneditinos florescessem ao longo dos séculos, contribuindo para a construção da sociedade cristã, preservando o conhecimento e mantendo viva a chama da fé em tempos de trevas. Entre os princípios mais importantes da regra de São Bento está a obediência. O santo compreendeu que o egoísmo e a rebeldia eram grandes obstáculos à santidade, e que a verdadeira liberdade se encontra em submeter-se à vontade de Deus. A humildade também ocupa lugar central na espiritualidade beneditina. São Bento ensinou que o orgulho é a raiz de todo mal e que apenas um coração humilde pode receber plenamente a graça divina. A caridade era um valor inegociável em seus mosteiros. Ele exortava seus monges a tratar cada hóspede como se fosse o próprio Cristo, pois via em cada pessoa a presença do Senhor. A hospitalidade beneditina tornou-se uma marca dos mosteiros ao longo da história por séculos. Peregrinos pobres e viajantes encontraram abrigo e alimento nas casas dos filhos espirituais de São Bento. A oração litúrgica era o centro da vida monástica beneditina. Os monges se reuniam várias vezes ao dia para cantar os salmos e louvar a Deus, vivendo em um ciclo constante de adoração e entrega além da oração comunitária. São Bento encorajava a oração pessoal. Ele sabia que cada alma precisava de um encontro íntimo com Deus, no silêncio do coração, para crescer em fé e santidade. A disciplina na vida monástica não era um fim em si mesma, mas um meio para alcançar a liberdade interior. O santo acreditava que, ao ordenar a vida segundo Deus, a alma se liberta das paixões e dos desejos desordenados. A regra de São Bento também ensina moderação. Ele sabia que excesso, seja na austeridade ou na indulgência, podiam afastar a alma do caminho da santidade, e assim guiava seus monges a viver com equilíbrio. Sua visão da vida comunitária como escola de amor e serviço influenciou profundamente a vida religiosa.
Muitos institutos e ordens posteriores seguiram seu modelo de fraternidade e dedicação mútua. O respeito e o zelo pelo ambiente monástico também eram essenciais para São Bento. O mosteiro era a casa de Deus, e tudo nele devia ser tratado com reverência, desde o utensílio mais simples até o irmão mais idoso. O silêncio ocupava papel especial na espiritualidade beneditina. O santo ensinava que o silêncio interior e exterior era necessário para ouvir a voz de Deus e para evitar pecados como a queixa e a maledicência. O trabalho manual era visto não apenas como necessidade prática, mas também como forma de santificação. Os monges beneditinos trabalhavam nos campos, copiavam manuscritos e construíam igrejas, tudo para a glória de Deus. A cópia e preservação de obras sagradas e clássicas da antiguidade foi uma das maiores contribuições dos beneditinos à cultura ocidental. Graças a esse esforço, muitos textos foram salvos do esquecimento. A estrutura dos mosteiros beneditinos serviu como modelo para a organização de universidades e escolas medievais. O método disciplinado de estudo e reflexão influenciou profundamente a educação cristã. A música sacra também ocupava lugar proeminente na vida monástica. O canto gregoriano, amplamente associado aos beneditinos, tornou-se a voz da oração da Igreja, elevando as almas a Deus. Ao longo dos séculos, os monges beneditinos desempenharam um papel crucial na evangelização da Europa. Não apenas pregavam, mas ensinavam as pessoas a cultivar a terra, construir cidades e viver segundo princípios cristãos. O patrimônio beneditino pode ser visto em incontáveis catedrais, abadias e mosteiros que ainda encantam o mundo com sua beleza e espiritualidade. Cada pedra dessas construções reflete a devoção e o trabalho de gerações de monges em tempos de crise. A regra de São Bento provou ser uma âncora para aqueles que buscavam segurança espiritual. Seu ensinamento resistiu a guerras, perseguições e revoluções, permanecendo relevante e eficaz. O amor pela liturgia e pela tradição levou os beneditinos a desempenhar papel fundamental na preservação dos ritos sagrados da Igreja. Ainda hoje, muitos mosteiros mantêm a celebração da missa tradicional, em latim. Os santos e mártires que surgiram da tradição beneditina ao longo da história são testemunho do vigor espiritual dessa tradição. Homens e mulheres de todas as épocas encontraram na regra de São Bento o caminho para a santidade. A fidelidade à Igreja sempre foi traço marcante dos beneditinos. Mesmo diante de dificuldades e desafios, permaneceram firmes na doutrina e na obediência ao sucessor de Pedro. São Bento continua a ser modelo para todos que desejam levar uma vida centrada em Deus. Seu ensinamento nos lembra que a verdadeira felicidade está em servir ao Senhor com simplicidade e devoção. A cruz de São Bento, presente em sua medalha, é sinal de proteção contra forças malignas. Muitos exorcistas recomendam seu uso como meio eficaz contra ataques espirituais. A oração de exorcismo, inscrita na medalha Vade Retro Satana, tornou-se uma das mais famosas no combate às influências demoníacas, recitada pelos fiéis em momentos de perigo e tentação. Muitos testemunhos modernos confirmam a intercessão de São Bento em situações difíceis. Sua ajuda é frequentemente invocada em momentos de doença, desespero e necessidade espiritual. O chamado de São Bento à santidade não é apenas para monges, mas para todos os cristãos. Sua regra ensina que a santidade é alcançada através da fidelidade diária, seja na vida religiosa, no trabalho ou na família. Seu exemplo nos convida a encontrar Deus na simplicidade da vida cotidiana. Ele nos mostra que não é necessário realizar grandes feitos para ser santo, mas viver com amor e obediência a Cristo.
Os mosteiros beneditinos permanecem verdadeiros refúgios espirituais. Muitos leigos buscam retiros nesses lugares para se reconectar com Deus e redescobrir o silêncio interior, embora exigente. A vida monástica beneditina é repleta de paz e alegria. Aqueles que abraçam esse chamado encontram profunda felicidade na oração, no trabalho e na vida comunitária. O legado de São Bento transcende as barreiras do tempo. Ele nos ensina que, independentemente das dificuldades de qualquer época, a fé e a disciplina espiritual são as chaves para uma vida plena em Deus. Influência de sua espiritualidade pode ser percebida não apenas na igreja, mas também na cultura ocidental. Como um todo, seu impacto vai além dos mosteiros e alcança a sociedade. Em geral, a obra de São Bento é prova viva de que a santidade é possível para todos, seja no silêncio do claustro ou no burburinho do mundo. Sua regra continua a iluminar os caminhos daqueles que buscam Deus. A devoção a São Bento espalhou-se por todo o mundo. E hoje, seus ensinamentos são seguidos não apenas por monges e monjas, mas também por leigos que desejam viver segundo seus princípios de oração, trabalho e disciplina espiritual. Muitos casais e famílias cristãs encontram na espiritualidade beneditina um modelo para organizar seu lar. O equilíbrio entre vida espiritual e obrigações diárias, inspirado pela regra de São Bento, ajuda a construir famílias fortes na fé. A influência do santo também se estende à educação cristã. Escolas e universidades inspiradas pela tradição beneditina cultivam não apenas o conhecimento intelectual, mas também a formação moral e espiritual de seus estudantes. Monte Cassino, onde São Bento fundou seu mosteiro, permanece como um dos maiores centros de peregrinação do mundo cristão. Fiéis de toda parte visitam o santuário para venerar as relíquias do santo e buscar sua intercessão. Muitas cidades e vilas da Europa têm igrejas e capelas dedicadas a São Bento. Sua presença espiritual é particularmente sentida na Itália, França, Alemanha e Espanha, onde a tradição beneditina deixou marcas profundas na cultura e na religiosidade. O Papa Bento XVI escolheu esse nome em honra a São Bento, reconhecendo a importância do santo para a Igreja e para a civilização cristã. Sua escolha refletiu o desejo de restaurar a fé e a cultura cristã na Europa contemporânea ao longo dos séculos. A vida monástica enfrentou muitos desafios, mas a espiritualidade beneditina permaneceu firme. Guerras, revoluções e perseguições não puderam destruir o legado deixado por São Bento. Hoje, novas comunidades beneditinas continuam a surgir, mostrando que o chamado à vida monástica ainda ressoa nos corações de muitos jovens que buscam uma vida de oração e serviço a Deus. A mensagem de São Bento permanece viva. Deus deve estar no centro da vida, e é através da oração, do trabalho e da caridade que o homem encontra verdadeira felicidade e realização. Seu legado é um convite à santidade para todos os cristãos. Seja na vida monástica ou no mundo secular, a sabedoria de São Bento continua a guiar aqueles que querem fazer de Deus sua prioridade absoluta.